Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gica, eu sou médico psiquiatra. Hoje é o highlight do terceiro dia, segunda-feira, o highlight resumido, dia 10 de setembro. Agora, na verdade, é madrugada do dia 10 para o dia 11, 3 da manhã. Eu queria falar hoje para vocês sobre como foi o terceiro dia de atividade. Para mim, o melhor dia foi ontem, domingo, mas hoje teve várias coisas interessantes. Mas, basicamente, 3 aulas de manhã sobre como eu devo avaliar critérios de elegibilidade para os meus estudos, se eu devo ser mais rigoroso ou mais solto. Anorexia nervosa, o estado da arte, psicotrauma e uso de psicodélicos, teve 2 aulas, então falando das possibilidades da atuação de alguns psicodélicos no receptor 5-HT2A como agonista, a possibilidade de uso de psicodélicos em baixa dose para ressignificar algumas coisas, nas terapias, então entre o tratamento farmacoterápico e o tratamento psicoterápico, um dos palestrantes do Reino Unido fala do terceiro caminho, que seria a psicoterapia sobre efeito de baixas doses psicodélicos, que poderia levar a 2 caminhos, da ressignificação do insight ou eventualmente algumas coisas ruins que poderiam acontecer. Então é uma nova coisa que tem se estudado hoje de substâncias, não só o CBD, como ficou muito famoso. Vários simpósios falando sobre micróglia, vulnerabilidade para depressão, alterações cerebrais como precursores de transtorno de humor, coma e os transtornos psiquiátricos e as redes neurais associadas a eles, influência da resposta na psicofarmacologia. Então aqui foram dados vários estudos mostrando que as mulheres e os homens têm diferença em relação, não necessariamente a prevalência, mas o curso, a gravidade, por exemplo, dentro do transtorno bipolar. Então mais episódio de mania e hipomania, mais episódios mistos, mais tentativas de suicídio, mas que o tratamento, os estudos maiores não mostram diferença de eficácia entre as medicações no transtorno de humor, no transtorno bipolar e na esquizofrenia, mostrando na esquizofrenia que os homens tinham um efeito placebo um pouquinho maior. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina na depressão parecem continuar ainda como primeira linha, não por eficácia maior, mas por questão de tolerabilidade. Os transtornos depressivos nos dias de hoje, caminhos e circuitarias, uma aula com McIntyre e com Casper. Depois 2 campfires de desenhando estudos clínicos em crianças, em população infantil. Também uma aula de empreendedorismo. Depois, como diminuir o burden das doenças crônicas não comunicáveis, uma aula do Stahl e do McIntyre. Depois, uma aula de interpretação das genômicas na esquizofrenia, do que a gente pode esperar também outra aula de medicações multimodais no tratamento da depressão, com McIntyre. Foi feito os novos tratamentos e princípios terapêuticos para tratamento de doenças de sistema nervoso central. Outra aula de desenvolvimento de carreira, como você conseguir fazer pesquisas e conseguir recursos financeiros maiores. E terminando o dia, foram aulas de explorando os psicodélicos novamente, multidisciplinary approach, para terapias para neurodesenvolvimento, a neurobiologia dos transtornos agressivos, uma aula interessante sobre micróbios, o medo, sobre resiliência, sobre como a microbiota está influenciando. Os estudos têm mostrado cada vez mais uma influência direta dela no tratamento e no desenvolvimento de doenças psiquiátricas. A gente ainda não está no momento talvez de tratar, mas muito mais de reconhecer a importância delas. Nos transtornos, fala do primeiro transplante fecal usado, fala que a necessidade da gente se atentar a essa nova área da ciência, que provavelmente vai ter muitas coisas legais saindo nos próximos anos. A remediação cognitiva no transtorno bipolar. Depois, não foi uma aula, foi um tipo de sala que tinha vários posters de TDAH, com modelos de casos clínicos, depois distribuí um USB com os posters. Era um novo tipo de sessão, achei bastante interessante. Algumas pessoas não gostam, mas eu achei que vale a pena a diversificação. E, por último, em esquizofrenia, 2 aulas falando sobre os desfechos que os pacientes esperam na esquizofrenia e o que o médico espera, que a gente tem que alinhar esses achados, que é importante, que eventualmente não é a mesma coisa entre o que o paciente quer e o que o médico quer. Revisou NNT
NNH, o valor do P e principalmente o tamanho do efeito. Não adianta ter um P pequeno, menor que 0,05, o tamanho do efeito pequenininho, que isso não quer dizer nada na prática clínica. Também depois uma outra aula do Murray, do Stahl e do Arango, e da transição da esquizofrenia dos sintomas, os novos tratamentos, o que tem de novo aí mudando da adolescência para a vida adulta para esses pacientes. Então, basicamente foi um dia produtivo, mas de maneira geral teve bastante coisas que a gente pode levar para a nossa prática clínica diária, tá bom? Um abraço e vejo vocês amanhã.